Explicação de caso clínico 4. A paciente BP, de 78 anos, do sexo feminino, foi internada em um hospital público do Rio de Janeiro. Enquanto estava em seu quarto, o médico chega para atendê-la. Muito bom dia. Como a senhora está se sentindo hoje? Bom dia, estou com fortes dores abdominais, muito cansaço, sem vontade de comer, uma diarreia intensa e perdi 3 quilos. Há quanto tempo a senhora está com esses sintomas? E em relação à diarreia, qual a frequência média? Me conte um pouco mais. Estou há 15 dias me sentindo assim e vou ao banheiro mais ou menos umas 6 vezes por dia. Tem um cheiro muito forte e uma aparência espumosa e explosiva. Certo. E a senhora tem algum histórico de outras doenças? Há 2 anos eu fiz uma cirurgia e retirei parte do intestino porque estava com um tumor. Ainda tenho uma cicatriz do lado direito. Teria algum outro médico acompanhando o caso da senhora? E estou há mais ou menos um ano sem acompanhamento médico. Eu poderia fazer um exame físico na senhora? Também gostaria de solicitar alguns exames para um melhor diagnóstico. Com a realização do exame físico, foi observado que a paciente apresentava estado geral regular, anictério, acianótico, com coloração da pele normal, sem hematomas, manchas ou marcas, e com mucosas conjuntivas hidratadas e hipocoradas. A presença de uma massa abdominal no hipocôndrio direito fez o médico constatar uma hepatomegalia de consistência sólida. Esse quadro está associado a metástase hepática. Também notou uma importante distensão abdominal. Após a realização dos exames bioquímicos, os médicos analisaram os resultados. Os testes hepáticos solicitados foram os níveis séricos de aminotransferases realizados para avaliar a função hepática e bilirrubina e fosfatase alcalina foram realizados para diagnosticar doenças hepáticas. Analisando os exames bioquímicos de AST/TGO, ALT/TGP e GGP, observa-se que estão acima dos níveis de referência. O nível de AST e ALT aumenta em caso de doença hepatocelular, hepatite, carcinoma, tumor hepático metatáxicos e, além disso, muitos fármacos podem alterar os níveis de AST. O nível de GGT aumenta principalmente em caso de hepatopatia, câncer pancreático e hepático. A fosfatase alcalina também apresenta-se elevada, e quando a fosfatase alcalina está aumentada junto com a GGT, as alterações estão relacionadas ao fígado. Esse aumento pode ocorrer por problemas de secreção e ou síntese da bile, por tumores ou obstrução do fluxo da bile pela rede de canais que drenam o fígado até o intestino. Os exames de colesterol solicitados para identificação de fatores de doenças hepáticas foram triglicerídeos, colesterol ligado à proteína de alta densidade, HDL, e colesterol ligado à proteína de baixa densidade, LDL. De acordo com o colesterol elevado, ou seja, hipercolesterolemia, pode-se afirmar que o paciente apresenta doença hepatocelular. Os triglicerídeos estão acima do valor de referência, o que pode indicar uma síndrome nefrótica ou uma doença renal. Os níveis de HDL estão diminuindo, o que pode aumentar o risco de uma doença hepatocelular. Porém, a perda de peso recente interfere nos resultados do exame. O aumento do LDL ocorre em dieta rica em colesterol e gordura saturada. A presença de diabetes pode implicar em alterações nos exames de colesterol. O hemograma abrange uma série de exames que fornecem informações úteis para o diagnóstico de distúrbios hematológicos e de outros sistemas. Determina o número, variedade, a porcentagem, as concentrações e a qualidade das células do sangue. O exame de bilirrubina total apresenta-se elevado, ou seja, a bilirrubina conjugada e não conjugada estão elevadas. O aumento da bilirrubina no sangue está ligado com a presença de lesões no fígado, obstrução biliar ou com o aumento da velocidade de destruição dos glóbulos vermelhos. Isso pode indicar a produção excessiva de bilirrubina ou defeito na captação ou conjugação hepática. Analisando o hemograma, foi notado alterações dos seguintes exames: hemacrócito, BCM e RD. Foi diagnosticada como anemia microcítica normocrômica devido ao fato de exame de hemacrócito e BCM terem um resultado menor que o valor da referência. Também estava presente uma anemia ferropriva, que ocorre devido à menor ingestão de caloria, uma carência de ferro ou relacionada à metástase hepática. O exame do RDW comprova o valor do BCM. O exame da glicemia serve para diagnosticar se o paciente estiver com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, ou pré-diabetes, e outros diagnósticos. Analisando o exame da glicemia, foi observado alto nível, superior a 126. Isso acaba mostrando que o paciente tem um nível elevado de açúcar no sangue. Podemos apresentar diabetes mellitus, porém, os níveis de hemoglobina glicada no paciente se encontram no intervalo para o pré-diabético, que é de 5,7 a 6,4%. O exame de ureia é utilizado para medir a função renal, da produção e excreção de ureia, do nível de creatinina e diagnóstico de insuficiência renal. O nível de ureia aumenta em casos de comprometimentos da função renal, doença renal aguda, choque, desidratação, diabetes mellitus, obstrução das vias urinárias ou no câncer. A paciente tomou durante a internação uma série de fármacos. Os médicos vão explicar qual a importância deles. A ciprofloxacina é um antibiótico de amplo espectro sistêmico, capaz de inibir a DNA gerase bacteriana. Assim, bloqueia seu metabolismo e ocorrerá sua consequente eliminação. O cloridrato de ciprofloxacino é um composto eficaz tanto na fase de multiplicação como na fase vegetativa contra diversos micro-organismos, sejam eles gram-negativos e gram-positivos. As concentrações séricas máximas de ciprofloxacino são alcançadas de 60 a 90 minutos após sua administração oral. Sua contraindicação
se dá para pacientes que estejam recebendo medicamentos conhecidos por prolongarem o intervalo QT. Por exemplo, os antiarrítmicos, alguns antidepressivos triacíclicos, antibióticos macrolídeos e alguns antipsicóticos. A loperamida se liga ao receptor opiáceo da parede do intestino. Consequentemente, inibe a liberação de acetilcolina e de prostaglandinas, reduz os movimentos peristálticos propulsivos e aumenta o tempo de trânsito intestinal. A loperamida também aumenta o tônus do esfíncter anal, reduzindo a sensação de urgência e de incontinência fecal. O pantoprazol é um inibidor da bomba de prótons, isto é, promove inibição específica da enzima gástrica hidrogênio-potássio ATPase, responsável pela secreção de ácido clorídrico pelas células parietais do estômago. Sua substância ativa é um benzimidazol substituído, que após absorvido se acumula no compartimento ácido das células parietais e então é convertido em sua forma ativa, uma sulfamida cíclica, que se ligará à bomba protônica, ocasionando uma potente e prolongada supressão da secreção ácida basal, tal como outros inibidores da bomba de prótons e inibidores do receptor H2. O pantoprazol causa uma redução da acidez do estômago e, consequentemente, um aumento da gastrina, proporcional à redução da acidez. O aumento da gastrina é reversível. O pantoprazol não atua nos receptores de histamina, de acetilcolina ou de gastrina, mas sim na etapa final da secreção ácida. Independente do seu estímulo, a organoespecificidade e a seletividade do pantoprazol decorrem do fato de somente exercer plenamente sua ação em meio ácido, em pH menor que 3, mantendo-se praticamente inativo em valores de pH mais elevados. Consequentemente, seus completos efeitos farmacológicos e terapêuticos somente podem ser alcançados nas células parietais secretoras de ácido. O efeito é o mesmo se a substância ativa for administrada por via intravenosa ou por via oral. O início da sua ação se dá logo após a administração da primeira dose. O efeito máximo ele é acumulativo, ocorrendo dentro de 3 dias, e a produção ácida total é restabelecida 3 dias após a interrupção da medicação. O carvão ativado tem a capacidade de absorver os gases intestinais, reduzindo o inchaço, a dor e o desconforto intestinal. É obtido por aquecimento de substâncias orgânicas de origem vegetal, em geral a madeira, submetidas rapidamente a um processo a alta temperatura com o vapor de água, para acrescentar o seu poder absorvente por aumento de sua superfície. As substâncias adsorventes têm propriedade de unir substâncias à sua superfície, o que lhes permite absorver moléculas, contudo, sem modificar a sua composição química do produto. Atua absorvendo a substância tóxica, ligando-se a ela no lume do trato gastrointestinal, diminuindo a quantidade disponível para absorção pelo sistema gastrointestinal. A prednisona é um glicocorticoide semelhante ao cortisol. Fisiologicamente, essa substância pode agir no metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, controle bioelétrico, função cardiovascular, músculo esquelético, renal, nervosa e imunológica. Ela tem efeito anti-inflamatório, imunossupressor, antineoplásico e vasoconstritor. Age principalmente na transcrição gênica, aumentando ou diminuindo. Este medicamento tem efeitos diversos, podendo ser utilizado na terapia de várias áreas, como disfunções endócrinas para a reposição de glicocorticoides, insuficiências da suprarrenal, para distúrbios reumáticos, doenças renais, alérgicas, pulmonares, infecciosas, oculares, cutâneas, gastrointestinais, hepáticas, neoplasias e outros. Os efeitos adversos desse medicamento são mais comuns em terapias de altas doses ou muito prolongadas, podendo incluir fragilidade da epiderme, ganho de peso, maior risco de infecções e lesões, hipertensão, hiperglicemia e dislipidemia. Apresenta perfil de segurança mais adequado ao idoso do que ao uso de inflamatórios não hormonais inibidores de ciclooxigenases. A glimeperida diminui a concentração sanguínea da glicose, principalmente pela estimulação de secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Este efeito está baseado ao estímulo fisiológico da glicose. A glibenclamida é um medicamento que ajuda na resistência à insulina, diminuindo a glicose sanguínea, inicialmente estimulando a liberação de insulina pelo pâncreas, num efeito dependente do funcionamento das células beta. Entretanto, o mecanismo pelo qual as sulfonilureias produzem efeitos benéficos prolongados na tolerância à glicose não é explicado apenas pela ação pancreática à sensibilidade aumentada à insulina, sendo um motivo provável pela melhora em longo prazo. Este medicamento é contraindicado para o uso por pacientes com disfunção renal e ou hepática graves. A atorvastatina diminui os níveis plasmáticos de colesterol e de lipoproteínas através da inibição de HMG-CoA redutase e também da síntese de colesterol no fígado. Ela reduz a produção e o número de partículas de LDL, produz um aumento marcante e prolongado na atividade de receptores de LDL, além de promover uma alteração benéfica na qualidade de partículas circulantes. O principal sítio de ação da atorvastatina é o fígado, que é o principal local de síntese de colesterol e de clearance de LDL. A redução no LDL-C está mais relacionada à dose do medicamento do que à concentração sistêmica do fármaco.
A atorvastatina é contraindicada para quem tem hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula, doença hepática ativa ou elevações persistentes inesperadas das transaminases séricas. Como dito anteriormente, os medicamentos ajudaram a paciente a melhorar seu quadro. A dieta da paciente está inadequada de acordo com os exames por apresentar diarreia, anemia, dislipidemia e diabetes. A paciente deve procurar uma orientação nutricional para cálculo dos gastos energéticos, necessidade basal e melhora do quadro de metástase hepática. Entre as principais recomendações, ela deve ter uma alimentação regular, melhor ingestão de líquidos, fibras e menor ingestão de açúcares.